Você tem medo de pegar no volante? Hoje, por meio desse vídeo, vou mostrar para você qual é o segredo para que você possa superar esse medo e aproveitar a liberdade de dirigir. Olá, meu nome é Michele Souza, para quem não me conhece, sou formada como terapeuta e hoje, por meio desse vídeo, vou mostrar para você como funciona o seu mundo emocional de uma maneira simples e descomplicada. Já de antemão, quero pedir para que você possa curtir esse vídeo, possa seguir no meu canal, comentar e compartilhar para que outras pessoas possam também se beneficiar desse vídeo aprendendo os segredos para superar o medo de dirigir e aproveitar a liberdade que a direção permite, não é verdade? O que é o medo de dirigir? É uma fobia onde afeta muitas pessoas, impedindo essas pessoas de pegar no volante por medo de causar um acidente ou por medo de perder o controle do veículo. Quem sofre realmente com esse medo? São todas as pessoas. Pode ser já pessoas que dirigem, motoristas profissionais, inclusive, pessoas de vários gêneros, pessoas de idades diferentes. Então, qualquer um pode ser afetado por esse medo de dirigir. Como esse medo afeta a sua vida? Bem, esse medo de dirigir pode afetar, por exemplo, em você conseguir arranjar um emprego, pode também impedir você de ter atividades sociais e, inclusive, pode até mesmo afetar a sua autoestima. Quais são as possíveis causas para a origem desse medo de dirigir? Por exemplo, o trânsito congestionado. Realmente é desafiador um trânsito congestionado com engarrafamento, né? Principalmente em cidades grandes. Outra possível causa para o medo de dirigir é acidente de carro. Por exemplo, algumas pessoas, alguns motoristas sofrem acidente e por isso eles se sentem impedidos de pegar no volante porque causa um trauma esse acidente e daí mexe com a confiança do motorista. Outra possível causa para a pessoa ter medo de dirigir é dirigir à noite, porque à noite, por ser mais escuro, a visão fica mais limitada, então muitas pessoas têm medo de causar um acidente porque à noite elas têm uma visão mais limitada. Então aqui, quando eu falei sobre essas possíveis causas do medo de dirigir, nós vemos um fundo emocional de ansiedade, que é o medo do desconhecido, medo de quando você pegar no volante não saber o que pode acontecer com você. E também nós vemos a insegurança, ou seja, você não se sentir capaz de realizar algo da melhor maneira possível ou ser capaz de fazer algo bem feito. Como que esses medos se manifestam? Quais são os sintomas do medo da direção? Por exemplo, a sudorese excessiva. O que isso quer dizer? Você começa a suar muito descontroladamente. Pode ser as mãos, pode ser as axilas ou pode ser o rosto. A pessoa sofre desse suor excessivo só de pensar em pegar no volante ou de se aproximar de um carro. Também um outro sintoma é a taquicardia. O que é isso? São as frequências das batidas do seu coração mais acelerada e isso causa um desconforto e até uma ansiedade quando você se aproxima do carro ou quando você senta no banco do motorista e pega no volante para poder dirigir. Outro sintoma é a respiração rápida. O que é isso? É aquela respiração que fica superficial, somente aqui em cima no peito. Porque o que acontece? Quando a gente não respira da maneira correta, não joga o oxigênio para dentro, aí eu vou falar na barriga que é mais fácil, mas seria o diafragma. Então, quando você não joga o ar lá para sua barriga, não tem oxigênio suficiente para sua mente funcionar da maneira correta, raciocinar, ver o que precisa ser feito. E o corpo também não tem oxigênio suficiente. Então, isso causa um desconforto muito grande, porque a sua respiração fica superficial e daí você tem todo um descontrole achando que está passando mal e na verdade não é nada disso. É apenas uma ansiedade que você está passando, um pico de adrenalina muito alto e um nível de estresse muito alto
por ter medo de dirigir. Até aqui eu falei com você sobre o que é o medo de dirigir, quais são os sintomas e as possíveis causas desse medo de dirigir, não é verdade? Agora eu vou falar para você como você pode vencer esse medo de dirigir. O que tantas pessoas têm esse desejo e às vezes não têm a coragem para poder enfrentar os seus medos. Então, vou te passar aqui um passo a passo do que você pode fazer para poder tomar a iniciativa e vencer esse medo de dirigir. Primeiro, é muito importante você olhar a causa e enfrentar essa causa. Então, é importante você buscar um profissional terapeuta para que você possa, de maneira adequada, ter um tratamento específico com respeito à sua ansiedade, à sua insegurança e outros medos. Porque quando você resolve a causa desses sentimentos mal resolvidos, vai te ajudar a ter confiança, segurança e tranquilidade para poder pegar o volante e saber o que você está fazendo e ter confiança em dirigir. Então, além de buscar um terapeuta para poder resolver as causas das suas ansiedades, das suas inseguranças e dos seus medos, é importante você enfrentar o medo. Como que você faz isso? Por buscar um treinamento de direção. Ou seja, para que serve isso? Você vai aprender a dirigir, você vai ser treinada para desenvolver habilidades de direção. Outra coisa importante também é você aprender técnicas de relaxamento. Ou seja, seria você aprender, por exemplo, uma técnica de respiração adequada, onde você vai diminuir o seu estresse, vai diminuir o pico da adrenalina e também da sua ansiedade, onde você vai conseguir de forma calma, tranquila, pegar o volante e fazer o que você já sabe por meio do treinamento que você adquiriu na autoescola. Agora, preciso ser honesta com você. Não existe mágica. Não existe algo que alguém vai poder fazer por você para você pegar no volante e sair dirigindo se você já fez todos esses princípios básicos que eu te falei. Buscou a ajuda de um terapeuta para cuidar das emoções, buscou a ajuda de um professor, de um treinamento de habilitação, já conhece as leis do trânsito, já tem a carteira de habilitação, então agora só depende de você para que você possa vencer esse medo. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. Imagina que você está com fome. Aí você está na casa com fome, mas você tem comida na geladeira, o armário está cheio. Mas se você não tomar iniciativa de ir até a geladeira ou até o armário, cozinhar ou encher o prato para você se alimentar, será que você vai saciar a sua fome só de ficar olhando o que você já sabe que pode ser feito? Que é pegar a comida na geladeira, ou então você fazer a comida que está no armário? Com certeza não. Você precisa de tomar a iniciativa de se levantar, de pegar o alimento, colocar no prato, para assim você saciar a sua fome. O medo de dirigir é a mesma coisa. Enquanto você não tomar a iniciativa de ir para o volante e enfrentar os seus medos, já que você já tem o seu equilíbrio emocional e você já é conhecedor das leis do trânsito e tem habilitação para isso, então só depende de você. Mas isso é quando você estiver pronto para mudar a sua situação. Porque enquanto você não estiver pronta para poder mudar a sua situação, ou seja, você não estiver pronto para poder viver sem esse medo, não vai mudar nada. Então, para a gente ter bons resultados na vida, a gente precisa de pequenas mudanças na nossa vida. Não precisa nada extraordinário. São apenas pequenas mudanças na nossa maneira de pensar, na nossa maneira de agir, é que fazem bons resultados à nossa vida no dia a dia. Bem, e quais são os benefícios de você perder esse medo de dirigir? Primeiro benefício é a libertação pessoal. Não tem nada melhor do que você poder ter a liberdade de ir e vir para onde você quiser, sem depender que alguém fique te carregando para que você chegue no seu objetivo ou no seu destino, não é verdade? Outro benefício é a conexão familiar. Você vai poder criar oportunidades para estar com amigos e com familiares em lugares diferentes por não precisar depender de uma pessoa para ficar te carregando de um lugar para o outro. Outro benefício é você poder explorar novos lugares. Então, com certeza, todos nós temos lugares que a gente tem vontade de ir. E você tendo essa independência por meio da direção, de ter um veículo e poder ir aonde você quiser,
te ajuda a criar novas memórias e isso com certeza te traz um sentimento de realização pessoal e te traz muita felicidade.